Estamos aqui também neste debate que hoje fazemos. E o próximo convidado, antes de devolver a palavra aos nossos e às nossas ouvintes, vamos ao encontro bastonário eleito da Ordem dos Advogados. Dr. João Massano, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Gostava de começar por questionar aqui sobre a questão das denúncias anónimas, para nos ajudar a perceber a validade destas denúncias anónimas. Em termos legais, e em termos da avaliação que é feita pelo Ministério Público, uma denúncia anónima e uma denúncia feita pelo Manuel Acácio ou pelo João Massano tem exatamente o mesmo valor? É assim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu penso que é muito importante nós retirarmos aqui esta roupagem mediática da questão das denúncias, porque de facto, em termos legais, o Ministério Público, se tiver indícios ou se tiver factos que possam configurar um ilícito criminal ou que seja um crime, obviamente tem o dever de investigar, venham de quem vierem. E o que é importante que se perceba é que o Ministério Público é alguém que tem que fiscalizar a legalidade e deve fazê-lo em qualquer circunstância e sem limitações eleitorais, como já disse e bem o Sr. Procurador-Geral da República por variedíssimas vezes. A questão que se coloca aqui é que, nos tempos que vivemos, uma denúncia que seja feita contra uma figura pública, contra um político, ainda para mais em período eleitoral, tem uma amplificação desmesurada e exagerada, porque, de facto, é amplificada por todos os meios de comunicação social. E é isso que nós temos que ponderar, é que, por um lado, eu defendo e entendo que as denúncias anónimas devem ser sempre verificadas, desde que tenham um mínimo de fundamento e devem ser investigadas. A questão é o que é que vamos fazer com elas e como é que elas vão ser divulgadas publicamente, que aí é que está o grande problema, porque, repare, num esquema de corrupção, é óbvio que as pessoas têm medo de ser identificadas e de represálias, não é? Até o Manuel Acácio, como é óbvio, percebe que se estiver perante uma situação de corrupção elaborada e complexa, como muitas vezes nós conhecemos, nomeadamente em instituição pública, no governo, onde quer que seja, sente-se constrangido pela própria situação e pela própria envolvente. E nós temos que perceber que as denúncias anónimas devem ser encorajadas, não há outra forma. Agora, questão diferente é a amplificação pública que se dá dessas denúncias anónimas, porque senão qualquer pessoa, e disse muito bem, uma coisa é, em termos públicos, se o Manuel Acácio tiver a certeza de uma situação e tiver coragem para o fazer, a denúncia feita pelo Manuel Acácio tem um peso diferente de uma denúncia que chega lá, mas é o peso na apreciação do Ministério Público, porque, repare, coloquemos-nos no lugar do Ministério Público. Se eu receber algo que é identificado o autor, ou outra coisa que é anónima, é óbvio que o que tem uma identificação de um autor tem um peso diferente na forma como eu vou analisá-la. Agora, o que eu acho que é muito perigoso é que, nos tempos em que vivemos, os assassinatos de caráter são constantes. E é isso que nós temos assistido. É que basta uma denúncia anónima para a família de uma pessoa, por exemplo, ser incomodada. E isso, naturalmente, eu sou frontalmente contra. E é isso que as pessoas têm que perceber e que muitas vezes não percebem. O facto de haver uma denúncia anónima não significa que a pessoa seja culpada e tenha cometido qualquer crime. Significa que, e bem, há a necessidade de clarificar situações. E é isso que nós temos que perceber e temos que explicar à opinião pública. Diga, desculpa. Peço desculpa. Não, eu é que peço desculpa por interromper. Ou seja, o Ministério Público, nestes casos de denúncias anónimas, deveria ponderar a divulgação pública de que está a fazer investigações? Eu acho que sim. Eu acho que deveria haver uma ponderação das repercussões públicas que isso tem nas pessoas investigadas e nos momentos em que ocorrem. Aliás, se nos recordamos, ainda há pouco tempo tivemos uma postura exemplar da Procuradoria-Geral da República que tem a ver com a situação em que vieram esclarecer, na sequência das investigações que estavam a ser feitas em diversas entidades públicas, que não havia políticos envolvidos. Isso foi clarificador, foi muito bom, creio eu, em termos de comunicação. É importante essa comunicação. O que eu defendo, que eu acho que é perigoso, e acho que ainda para mais atualmente é mesmo muito perigoso, é, sabendo nós que qualquer situação
que nasça e que chegue à comunicação social relativamente a uma determinada pessoa produz danos irreparáveis nessa pessoa. Veja-se o que aconteceu ainda há pouco tempo com o falecido Dr. Miguel Macedo, para percebermos o que isso implica na vida de uma pessoa. Eu entendo que a divulgação pública deve ser muito ponderada, porque uma denúncia anónima, independentemente de nós legalmente sabermos que não significa, desculpe a expressão, não significa grande coisa, porque o Ministério Público ainda não a confirmou. No entanto, basta chegar a um jornal ou a uma rede social, por exemplo, que provoca danos muito grandes na imagem da pessoa. E é isso que eu acho que temos todos que ponderar na justiça. Isso que eu vou dizer, ou suscita aqui uma outra pergunta, e corrija-me se eu às vezes simplifico mais aqui as questões, se estou a simplificar, mas faz sentido que o Ministério Público diga publicamente: estamos a investigar, para ver se vale a pena fazer uma investigação judicial sobre esta denúncia? Por exemplo, essa comunicação parece-me correta. Parece-me correta porque, repare, porque é que nós não falamos claramente às pessoas? É que nós estamos a falar para a opinião pública que muitas vezes não tem os conhecimentos necessários para perceber a diferença entre uma denúncia, uma acusação e uma condenação. E isto é grave porque depois, para as pessoas, muitas vezes uma denúncia equivale à condenação, até porque nós temos aquele nosso provérbio que não há fumo sem fogo, não é? E, portanto, partindo desse provérbio, as pessoas podem partir do princípio que o fumo é a denúncia e o fogo é a condenação. E muitas vezes não há. Neste caso, pode haver fumo sem fogo. E é isso que o Ministério Público e todos os agentes da Justiça, que é em especial o Ministério Público, porque é quem nesta fase vai investigar se a denúncia é fundada ou não, eu acho que é pedagógico e é até algo que preserva o próprio sistema judicial e a confiança no sistema, dizer às pessoas que uma denúncia não é uma condenação. E isso para mim é fundamental, até para preservar e evitar este aproveitamento político que é feito das denúncias. Parece que estamos aqui num jogo de futebol, agora ataco eu, agora atacas tu, e agora vou eu com uma denúncia, agora vais tu. Isto não beneficia ninguém, porque depois passamos a campanha eleitoral a discutir o caráter das pessoas com base em denúncias anónimas e não discutimos o que verdadeiramente interessa, que são os programas e o que propõem para o futuro do país. Obrigado, Dr. João Bassano, por nos ajudar neste debate, contributo bastonário eleito da Ordem dos Advogados.